Shalom, bem-vindos ao Instituto Resplandecer da Alma, Egrégora Crística de Cura. Eu sou Zohar, sacerdotisa da Egrégora Crística, e é um prazer muito grande estar aqui com você novamente, trazendo mais um vídeo para o canal. Gente, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E espero que vocês estejam aí assistindo os vídeos do canal e entendendo a mensagem que eu estou trazendo da espiritualidade para vocês, tá? Esse é nosso intuito, falar sobre espiritualidade, trazer um conteúdo simples, de fácil entendimento, porque estamos todos no mesmo barco, nessa jornada de aprendizados aqui, nessa terra maravilhosa, nesse planeta lindo, né? E mesmo sendo tão lindo, tão maravilhoso, ainda é um planeta de provas e expiações para que nós possamos nos desenvolver, evoluir, sermos espíritos mais evoluídos. Então, hoje, o que eu gostaria de falar com vocês? Na última semana, o assunto principal, né, no mundo todo foi a morte do Papa Francisco. E eu não poderia deixar de vir falar, não quis trazer naquele momento, por quê? Porque é um momento muito forte, né? Uma figura muito emblemática, importante para o mundo e para a espiritualidade. Bom, o Papa Francisco, ele foi um papa que ele quebrou as regras da Igreja Católica, né? A Igreja Católica, e eu não estou aqui, mais uma vez, eu não estou aqui para falar mal de igreja nenhuma. Eu cresci numa igreja católica, eu frequento quando eu posso uma igreja católica, não vou sempre, mas quando eu posso, eu vou, eu gosto de ir, me sinto bem numa igreja católica, mas hoje eu sei distinguir aquilo que é interessante para eu absorver e o que não é, tá? E a gente, com o tempo, a gente vai aprendendo isso, né? E assim, o Papa Francisco, ele fez modificações dentro da igreja que foram muito expressivas, né? Ele era um papa que ele realmente abdicou daquilo que ele poderia usufruir sendo um papa, que seria toda a riqueza. A Igreja Católica, eu acho que é a organização mais rica do mundo. Eu ouvi uma reportagem onde dizia que a Igreja Católica ela possui só na Itália 1 milhão de imóveis. Vocês têm ideia do que é isso? Só em imóveis, eles têm 1 milhão de imóveis lá na Itália. Então, é uma igreja muito rica, ostenta muito, né? E eu acho que poderia fazer mais pelos pobres e os necessitados. Mas, enfim, essa não é a questão. Então, a questão é falar sobre o Papa. O Papa, ele foi um Papa que ele não julgava, ele foi um papa que aceitou, né, a comunidade LGBT. Ele mesmo disse, se Deus não julga, quem era ele para julgar? E nós temos que seguir essa regra. Quem somos nós? Não é? Afinal de contas, nós somos um espírito vivendo dentro de um corpo, e espírito não tem sexo, não é nem feminino nem masculino, aquilo que ele quiser. Então, você escolhe o que você quer ser, não espírito. Nós não temos essa visão, essa evolução para entender isso, né? Mas temos que começar a entender. Então, ele foi uma figura emblemática, modificou e tentou combater muitas coisas dentro da igreja. Então, nós podemos dizer, e eu acredito que hoje eu entendo, que eu ouvia, né, um canal que eu sigo que dizia que Papa Francisco era o homem que andava só. Porque ele andava só? Porque dentro da igreja ele queria fazer tudo diferente do que a igreja está acostumada a fazer, né? Ele tratava os assuntos de forma diferente do que a igreja tratava, né? Da forma que a igreja via as coisas e tratava os assuntos, o Papa fazia totalmente diferente. Então ele andava só porque ele andava contra os princípios não religiosos, mas os princípios errados da igreja. Porque nada é perfeito nesse mundo, né? E ele, então, era um homem de um carisma muito grande. Tanto que ele parou o mundo, né? E vocês observaram, gente, que no velório do Papa, quando ele saiu ali para o cortejo, o que aconteceu com as pombas? Quantas pombas apareceram ali no pátio, né?
quando ele foi sair, né? O cortejo ia sair com ele. Quantas pombas e quantas acompanharam o cortejo. Isso foi muito lindo. Isso foi uma prova espiritual de que ele era um espírito de luz e ele estava acompanhado por pássaros, que eram espíritos da natureza. Ele era muito querido, não só pela humanidade, mas como pelos animais e pela natureza. Ele defendia também a natureza, né? E agora eu vou falar um pouquinho pela visão espírita, que eu acredito, porque eu acho que faz muito sentido. Divaldo Franco, que é um espírita maravilhoso, um senhor já, inclusive ele está doente, né? Até preciso dar uma olhada hoje como está o estado dele de saúde, se tem alguma notícia, ele está internado, ele já é uma personalidade de bastante idade, né? Um senhor de idade, mas é uma figura também maravilhosa e de muita sabedoria, muito importante no mundo espírita. Ele conta que ele foi convidado pelo Vaticano para como que eu posso dizer? Para um evento que teve lá, onde foi recebido ministros, pessoas importantes do mundo, e Divaldo foi um convidado para ir conhecer o Papa. E ele foi conhecer o Papa. E quando chegou lá na vez dele cumprimentar o Papa, né? Que era uma coisa rápida. As pessoas iam, cumprimentavam o Papa, davam uma palavrinha, já saía, vinha outra. Tinha uma fila para isso. E quando chegou a vez de Divaldo, ele fala que o Papa apertou a mão de Divaldo e ficou olhando para o Divaldo, assim, com aquela carinha de sorriso, mas não falava nada e ficava apertando a mão do Divaldo, o Divaldo apertando a mão dele, e ninguém falava nada, eles ficavam se olhando. E aí Divaldo falou: meu Deus, mas o que está acontecendo? Que o Papa está segurando a minha mão e não solta. Ele começou a ficar preocupado. Tinha outras pessoas atrás dele que também iam cumprimentar o Papa. Eu tô rindo porque acaba sendo engraçado, porque a situação, como ele fala, né? E ele foi ficando assim, sem jeito, porque ele não queria soltar a mão do Papa para não ficar falta de educação, mas o Papa não soltava a mão dele e não falava nada, ficava olhando para ele assim, sorrindo, balançando a cabeça, e ele olhando para o Papa, sorrindo, balançando a cabeça, e ninguém falava nada. Nisso, apareceu ao lado do Papa São Francisco de Assis e a sua mentora. E aí o Divaldo fala: meu Deus, que emoção, né? Isso provou que a espiritualidade mostrou para Divaldo Franco, esse médium espírita maravilhoso, que o Papa, sim, ele fazia parte, ele é da parte da egrégora. Então, ele mostrou para Divaldo que Papa fazia parte da egrégora de São Francisco de Assis, dos franciscanos. E logo em seguida apareceu a mentora de Divaldo, Joana de Ângeles, uma freira, que é a mentora espiritual de Divaldo Franco, e disse ao Divaldo o seguinte: esse é um dos 200 enviados de Jesus à Terra. E aí Divaldo ficou um pouco assim, estarrecido, porque ele achava que os 200 enviados de Jesus para vir ajudar nesse momento de transição, enfim, eles viriam ainda a reencarnar na Terra, mas o Papa Francisco já é um dos 200, então, e o Papa Francisco já tinha 88 anos, se eu não me engano. Então, isso indica que muitos dos enviados, ou todos, já nasceram, já estão indo embora, né? E já participaram, estão participando desse momento aqui de evolução na Terra, tanto espiritual como da transição planetária. Então, ele foi uma figura muito importante. Hoje a gente entende por que todo esse carisma, qual foi a função dele aqui. Por isso ele era o homem que andava só, porque ele tentava fazer tudo diferente do que aquilo que a Igreja Católica costuma fazer, né? Costuma agir, tem as coisas erradas que tem em todos os lugares, né? Em qualquer instituição religiosa, nenhuma é perfeita. Então, gente, hoje eu vim para falar um pouquinho sobre isso. Eu sei que parece, estou atrasada, não, mas estava todo mundo falando sobre o assunto esses dias e a gente acaba sendo somente mais um. Então, vamos deixar passar um pouquinho para a gente poder falar de uma forma diferente. Tá certo? Eu fico muito feliz que você tenha assistido o vídeo. Espero que você tenha gostado, tenha
ficado como eu fiquei, assim, bastante feliz de saber disso, né? Porque é uma informação muito importante a gente saber que ele realmente era um enviado de Jesus, da egrégora dos franciscanos, trabalhava diretamente com São Francisco de Assis e cumpriu a missão dele aqui nessa terra. Então seremos muito gratos a ele e que ele tenha, né, uma boa vida eterna, porque a vida não acaba, ela é eterna, mas não tá dormindo não, tá? Ele já deve estar lá nos trabalhos dele no mundo espiritual. E peço a vocês também que orem pelo nosso querido Divaldo Franco, esse espírita que tem uma grande importância no cenário espiritual, de muita sabedoria. Tá doentinho, tá precisando das nossas orações. Tá certo, gente? Eu agradeço você ter acompanhado o vídeo até aqui. Curta, comente, compartilha para o nosso canal crescer um pouquinho, para que as nossas mensagens cheguem a mais pessoas que possam gostar, né? Se identificar e fazer o canal crescer, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e namastê.